pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um programa do Onion Talks, a série que traz um pouquinho sobre os nossos mentores e conversa com a gente sobre alguns temas do nosso programa, o programa Onion, sobre as startups e o que está rolando nesse mundo. Hoje a gente vai bater um papo com o nosso mentor Dani Glickmanas. Ele é um dos mentores da Onion e tem bastante experiência aí para contar para a gente. Tudo bem, Dani? Olá, Michele, tudo bem? Tá tudo bem com você? Tudo ótimo. Dani, queria primeiro agradecer aí a sua presença com a gente aqui no Onion Talks. Esse é o segundo episódio da série, né? É um prazer ter você aqui com a gente, principalmente para conhecer um pouquinho mais de você e como você tem ajudado aí o programa da Onion, as startups que estão participando desse primeiro programa. Então, vamos bater um papo aqui para o pessoal te conhecer um pouquinho mais do programa também. Legal, Michele, obrigado. Bom, o programa da Onion, ele é um desafio, né? Como tem sido um desafio o momento de carreira de muita gente, né? Ainda mais a gente saindo desses 2 anos de pandemia, então em que o mundo avançou muito, quer dizer, a gente já vinha num crescimento exponencial, né? Fala-se muito da exponencialidade, a gente já vinha nos últimos de 5 a 10 anos falando disso, e agora mais ainda, né? E é interessante, porque eu tenho 35 anos de carreira, né, de profissão na administração, sou formado em administração de empresas, e hoje muito que eu converso com amigos meus na mesma idade, né, na mesma faixa, às vezes um pouco mais, um pouco menos, a gente vive dizendo que a gente está desaprendendo para aprender, porque está acontecendo, né? A gente está na 4ª fase da Revolução Industrial, né? E a gente está aprendendo a se adaptar a esse mundo, né? E o que a gente tem hoje é uma coisa muito interessante, né? Nós viemos em várias fases conectados com hardware, com equipamentos, né? E hoje a gente ouve muito falar em centricidade, né? Quando eu falo com as startups, né, falo, poxa vida, né? É um nome que até pouco tempo atrás a gente não ouvia, né? Então, quando a gente falava assim, poxa, nós temos que dar atenção ao cliente, né? Era um negócio interessante. Atenção ao cliente, até pouco tempo atrás, era o CRM, né? Então, você tinha lá o convencer o cliente a comprar alguma coisa, convencer o cliente que o seu produto era legal, que o custo-benefício é adequado, ele comprava, logo em seguida você entrava para o CRM, né? E aí você falava, olha, tem garantia, tem o saque, né? Quando você tiver alguma dúvida, você pode ligar para mim, né? Tudo aquilo que foi sendo desenvolvido ao longo da primeira até a 3ª geração da Revolução Industrial, Revolução Industrial é um negócio que é engraçado, que a gente aprende como uma disciplina da história, né, de história, né, história geral, mas, na verdade, ela ainda é um processo que ele está ocorrendo. Acontece que a gente chegou na 4ª fase, essa 4ª fase, ela não é mais linear, quer dizer, a gente veio lá de 1700 até, vamos dizer, o ano de 2007, né, quando chegaram os smartphones, né, a gente veio num crescimento linear. De repente, aparecem soluções que exponencializaram a forma de resolver os nossos problemas. Então, o que me anima muito a estar no Onion e conversando com as startups é porque essa mudança nós conseguimos compartilhar com eles. E o mais interessante é explicar as ferramentas que a administração moderna, contemporânea, mais recente, desenvolveu para ajudar essa centricidade, né? A visão do desenvolvimento de soluções, produtos ou serviços focados no usuário, né? A centricidade, né? Uma palavra que a gente aprende, né? Mas hoje a gente está usando muito, empatia. A gente não falava em empatia no desenvolvimento de produtos, a gente não tinha, né? É uma coisa tão recente, né? Então, hoje a gente fala de centricidade, se colocar no lugar
do outro, né? A empatia, e daí nasceram ferramentas, né? O Design Thinking, o Jobs to be Done e outras, que nós, no Onion, estamos aplicando com as startups. Tem um desenvolvimento interessante nisso, né? Que antes era só preço, então as pessoas só compravam por preço, depois elas começaram a comprar por experiência, e hoje chega até a empatia, né? Eu gosto dessa marca, por isso eu vou comprar ou não vou comprar, quando a gente fala de consumo, né? Exatamente. E você sabe que agora nós já existe um novo, não vou dizer um novo framework, inclusive vai ser um ponto de encontro com as startups, que é o engineering, né? Uma coisa que foi criada nos países nórdicos, né? Que já estão aplicando. E uma coisa muito interessante, né? Porque lembra que eu falei o desenvolvimento, o convencimento, o preço, conversão, o uso, e aí tem a parte final da história, né? Então, eu vou usar um exemplo interessante. Pega, por exemplo, uma plataforma de mídia social. Você abre uma conta, você vai gerar dados, né? Esse é o valor, né? Essa é a riqueza da mídia social de uma plataforma, né? O usuário enchendo, dando muitos dados para essas plataformas. Legal. Um dia, vou até dar um exemplo, né? O antigo Orkut, né? Os brasileiros e os iranianos foram os maiores usuários, né, do Orkut. Nós demos muitos dados para eles e um dia eles chegaram a falar: olha, apareceram outras opções, a gente vai descontinuar o Orkut, ele vai acabar, tal, não sei o quê. Eu pergunto uma coisa para você: alguém devolveu para nós os dados que lá estavam? Alguém botou num pacote, falou assim: olha, eu vou devolver os seus dados? Não fez. Então, no engineering, que a gente vai discutir com as startups, por exemplo, a gente fala: olha, existe o convencimento, convencido, existe o onboarding, tem o uso, e depois a gente tem o offboarding. Então, esse novo framework não é muito novo, ele é a parte final. E é muito interessante, né? Porque o offboarding ele é conectado com outra coisa muito importante, que muito está se falando hoje, que é o ESG, né? O Environmental, Social e Governance. Então, quer dizer o seguinte, você tem que tratar tudo dentro do ESG e você não olhava para o final da história, né? Aí você fala assim, poxa, Dani, mas você está falando, vamos cuidar do final da história. O engineering nos ensina o seguinte: ao término de um relacionamento, né, de serviço ou de produto, ele bem feito no final, a porta vai ficar aberta. Então, por exemplo, um provedor de serviços, na hora de que o encerramento, né, da relação, se ela for feito de um jeito legal, que o cliente, né, o usuário, né, que veio lá da centricidade, desenvolvimento do produto e do serviço, nessa hora ele vai falar o seguinte: caramba, olha só que bacana na hora de encerrar. E o que o vendedor, o provedor está fazendo numa hora como essa? Ele está dizendo o seguinte: olha, muito obrigado por ter utilizado o nosso produto e serviço e seja bem-vindo, as portas estão abertas para você. Né? Então, a gente vê muito, né, as empresas, não, vamos usar o NPS para saber se os clientes, né, os nossos usuários, os nossos clientes, a experiência que eles têm, se eles recomendariam ou não para um amigo, né? Muito está se falando, né? Nos OKR, né? Nos índices que a gente segue, né? Mas vamos olhar para o final. Então, esse é um dos pontos, por exemplo, que eu vou poder, dentro do ambiente Onion, com as startups, eu vou poder estar explorando, tá bom? Muito legal, Dani. Você já deu spoiler de várias coisas que a gente vai conversar por aqui. Acho isso super legal, são vários temas que eles vão se encaixando, né? Eu acho que é isso, acho que é difícil de a gente traçar uma linha só, a gente vai, né, se encaixando em vários temas, isso é muito legal.
Para a gente conversar mais sobre esses temas, Dani, eu queria te pedir para você se apresentar mais profundamente. Você comentou que você fez, né, administração de empresas, mas quem é o Dani? Quem é o Dani hoje em dia? Então, Michele, obrigado pela pergunta, né? Dani Glickmanas é alguém que fez um curso de piloto. Eu sou piloto comercial, a aviação é a minha paixão, tá? E eu estou tendo que pousar e decolar de novo, né? No desaprender para aprender, né? Quer dizer, aquela brincadeira que eu falei de toda a Revolução Industrial, terceira fase, agora a gente está entrando num mundo muito mais complexo, né? Que a gente vê, dão nome de tudo, né? VUCA, esses nomes que... Mas, na verdade, é um mundo que todo mundo está se reaprendendo, né? Então, quer dizer, hoje até pouco tempo atrás, né, sou mentor de uma disciplina no INSPER, né? Então até outro dia você ensinava, né? Você ensinava e o aluno aprendia, ele te questionava, ele não te questionava, ele tirava a dúvida. Esquece. Hoje mudou. Hoje você fala, ele te questiona, ele discute. Eu acho que não é bem assim. Então é assim, é um aprender em duas mãos, tá? E nessa tua pergunta, né, te explicando, eu vim de mercado financeiro, aproximadamente 12 anos de mercado financeiro, onde eu tive a oportunidade de iniciar pela tesouraria, passar rapidamente por crédito, e depois eu fui para a área comercial. Né? Então, eu trabalhei numa instituição que foi vendida para um banco grande, na época do Proer, né? Uma consolidação de mercado, né? Que a gente vê o resultado em poucos players que tem. Mas uma coisa muito importante ali, que eu percebi que eu gostava de pessoas, eu gostava de entender pessoas, conversar com pessoas e, principalmente, olhar que produtos, serviços estão conectados com o que as pessoas sentiam, as necessidades. Mas naquela época, não tinha organizado como é hoje, né? Como, por exemplo, pega a indústria automobilística, os produtos eram desenvolvidos e eram oferecidos ao mercado, né? E depois tinha pesquisa de mercado, que carro vendia mais, que carro vendia menos. A gente em banco também, a gente desenvolvia os produtos e a gente oferecia para o mercado. Uma aplicação que dava um pouco mais, ela tinha uma variação, mas você não conversava com o cliente na hora do desenvolvimento, né? E isso foi uma coisa que ali acho que a gente não tinha essa demanda, mas ela começou a crescer. O banco foi vendido e eu fui para o saneamento. Eu virei CEO de uma empresa de saneamento, né? Vocês imaginam que o marco do saneamento ele foi aprovado no Brasil há 2 anos atrás. Então, quando eu entrei Muitíssimo. então, quando eu entrei no saneamento, não tinha marco, a gente criou tudo ali, foi mais ou menos, não era online, né? Não tinha internet, quer dizer, tinha o comecinho da internet. Mas o interessante foi que, quando você vai para o saneamento, você passa a viver os problemas de uma cidade, eram cidades pequenas, então, quer dizer, você vivia todo tipo de problema de pessoas, de novo, né? Que nem eu falei, no banco eu tinha contato com pessoas. E ali eu comecei a entender os problemas das pessoas. Você conversava com as pessoas o dia a dia delas, o que afligia. E você via problemas da minha conexão com eles, que era o saneamento, mas eu vivia problemas por exemplo, em regiões muito humildes, problemas que a gente tinha de violência, o nosso funcionário precisava fazer uma obra, eu tinha que me... Então, quer dizer, você vai ver como a vida é mesmo, né? Aqui, eu estou falando no estado de São Paulo, e são cidades que acredito que ainda são do mesmo jeito que há mais de 10 anos atrás era o meu dia a dia, né? Paralelamente a isso, o grupo que eu trabalho tinha uma participação interessante em shopping center e eu virei diretor de shopping center. Aí eu me conectei com o varejo. Mais uma vez, conexão com o público, conexão com o cliente, entender o cliente. E aí, curiosamente, há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, eu me conectei com o mindset do design thinking.
muito legal, porque aí eu comecei a olhar o cliente de uma forma diferente. Não é... A gente já cuidava da operação do shopping, por exemplo, segurança, a parte de limpeza. Você quer ter um shopping seguro, você quer ter um shopping asseado, limpo, ainda mais agora, né? Mas Com certeza. eu achei tão interessante ir conversar com os clientes. E não era... Até então, a gente estava muito acostumado a fazer pesquisa qualitativa, quantitativa, mas não tinha... Eram aquelas pesquisas muito rápidas, né? Quando você conversava com o cliente. Nossa, Uhum. quando eu fiz essa imersão no Design Thinking, se aprender a entrevistar as pessoas, nossa, foi um choque. Tanto que eu não consigo mais olhar para a pesquisa quali e quanti, né? Hoje eu faço a entrevista de empatia, conforme eu estava te falando. Então, é um negócio incrível, né? Quer dizer, eu não jogo fora esses 30 e tantos anos de experiência, né? Eu acho que tem um conteúdo muito legal, mas ao se somar com essa mudança recente, né, da centricidade, da empatia, tem muito conteúdo para dividir com as startups. E mesmo na sua fala, você vem contando o que você contou um pouquinho das etapas de indústria, né? As gerações de indústria. Então, no banco pensou mais em preço, não tinha mais, né, um acompanhamento tão próximo do cliente. Você vê que mesmo na sua trajetória, não terminou, né, mas continua com mais proximidade do cliente, entender esse cliente para conseguir melhorar isso. Muito É, legal. não, e uma coisa que você está falando é tão engraçado, né? Vou olhando para o passado, nós tínhamos reuniões de budget, de reforma de agências. Quer dizer, É verdade, a no banco, agência, né? a agência tinha que ser bonita. Você falava, eu tenho tantas agências, né? E isso aí, hoje, se você, o que lá atrás era um ativo, que você falava, eu tenho tantas agências, hoje é o inverso. Se você falar que você tem muita agência, o cara vai te Pode estar colocar no perdendo museu. dinheiro. Não, vai te colocar Exato. no museu. Não, eu quero Acho que eu banco não vou a uma agência digital. de banco há uns 5 anos já. Exatamente, né? Na semana passada eu achei um talão de cheque. Eu comecei a dar risada. Eu falei assim, eu não saía de casa sem o talão de cheque. Eu tinha medo de esquecer o talão de cheque. Você imagina hoje você sair com o talão de cheque? Não faz o menor sentido. Pessoal mais jovem não sabe nem o que é um talão cheque. Ah, é verdade, é peça de museu. Acho que tem alguns que não sabem nem preencher, hein, Michele? Eu acho também. Ô, Dani, a sua trajetória é muito legal, né? Em que momento você começou a se conectar com as startups? Com essa iniciativa de startup? Você comentou que você é mentor também de uma das aulas na faculdade, no INSPER, né? Em que momento você começou a vir para esse lado de educação, de mentoria, de trazer os seus conhecimentos e essa troca com o pessoal? E- Então, o que aconteceu, mais ou menos uns 6 anos atrás, quando eu saí da empresa de saneamento, porque eu estava no saneamento, eu estava em varejo ao mesmo tempo no shopping, né? E aí a gente começa a ver, né? As startups começaram a nascer, né? E o mais legal, né? Voltando no tempo, eu tive contato com empresas digitais que não tinham nome de startups, mas eram startups na época do banco, né? Lá 97, 98, elas procuravam a gente, não, eu preciso de financiamento, tal. Eu falei, mas quanto você fatura? Não, eu não faturo, eu vou fazer o meu negócio. Fala, olha, então primeiro você fatura, depois você vem aqui conversar comigo. Ninguém imagina você, um banco, naquela época, emprestar dinheiro para uma empresa que ainda não fatura nada, porque o banco queria saber, escuta, eu vou te emprestar, como que você vai me devolver? Imagina se alguém, se venture capital era uma coisa que a gente falava naquela época. E foi tão interessante, porque quando veio o estouro da bolha da internet em 2000, a gente, no banco, a gente não teve nenhum problema, porque a gente não emprestava dinheiro para aquelas empresas, né, que na verdade eram as primeiras startups. A gente virava e falava assim, nossa, quem é o Isso não louco vai dar que... certo. Não, quem é o louco que empresta dinheiro para essa turma? Imagina emprestar dinheiro para quem só tem uma ideia, um PowerPoint, né?
nós estamos 22 anos depois, ou seja, eu me conectei com as startups efetivamente há 5 anos atrás. Que mundo que a gente vive? Hoje, todo mundo procurando startup que não está ainda faturando. Pelo amor de Deus, eu quero botar dinheiro na tua ideia, porque eu gostei dela, você já tem algum histórico anterior. Olha a mudança. E não dá para ficar fora desse jogo, né? Quer dizer, porque esse é o jogo que está sendo jogado hoje. As grandes empresas abrindo as portas para as startups, tendo conexões com esse novo mundo, porque elas precisam se oxigenar. E se elas não se oxigenarem, o que vai acontecer? Outra vai fazer e vai ultrapassar ela. Quantas empresas sumiram? Se a gente olhar 20 anos atrás e a gente olhar hoje, a gente olha o 500 da Standard & Poor's, quantas empresas não existiam e hoje são os unicórnios que a gente fala. Então, quer dizer... Quantas empresas existiam e acabaram, né? Sumiram. E hoje virou... Não, e hoje vira fábula, né? Alguns nomes famosos, né? E, por exemplo, empresas que estão vivas, mas tiveram que mudar completamente o jeito de se enxergar, porque se elas não mudassem, com certeza elas também seriam engolidas, né? Quer dizer, isso é emocionante. Então, só voltando à tua pergunta, então, 5 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a me conectar com startups, né? Pessoal, olha, estou montando uma startup e tal. Aí tive que aprender o que era startup. E foi interessante, né? Aprender uma coisa que grande parte da minha vida, lembra que eu falei que eu fiz um curso de piloto, né? Eu era piloto de avião. E ali não existia o que hoje se fala errar rápido e consertar rápido, errar pequeno. Na aviação, eu lembro, o primeiro não tinha PowerPoint, não tinha projeção, né? Era aqueles slides, né? E o primeiro slide que eu vi era um comandante cheio de medalha no céu, conversando com um anjo. Mas eu só errei uma vez. Ou seja, ele tava contando o seguinte, não pode errar. Foi o que eu passei a vida inteira. No banco não existia errar. Errar era dinheiro que você ia perder. E hoje, você, de uma forma inteligente, mensurável, aceita a falha. A falha é aprendizado. Isso que é muito legal. A falha permite inovação também, né? Ela é uma etapa, né, da inovação, né? Num determinado, você já identificou lá a necessidade, você já começa a trabalhar numa prototipação, você acha uma solução, você vai testar, vão aparecer desafios, falhas, você vai iterar, você volta, você faz de novo. Então, esse é um mundo que nós estamos vivendo, nós estamos mais preparados e cada hora nós vamos aprendendo mais. Eu pergunto para você, a pandemia, ela veio, o quanto nossa vida mudou, né? Então, e daqui para frente? Quais os caminhos, né? Então, você vê coisas, por exemplo, mobilidade, né? Eu já estava largando o carro e começando muito mais a usar o metrô. Aí vem a pandemia, eu largo o metrô, começo a usar mais o carro. Mas, poxa, eu tenho o carro, será que eu preciso ser dono do carro, né? Esses modelos que aparecem de se alugar o carro por hora. Então, o que eu quero da vida vai depender também muito das minhas necessidades e do que vão me oferecer. E aí já conecto no Design Thinking, que pode ser que seja uma pergunta sua, tá? O Design Thinking, uma coisa que logo quando eu me conectei com as startups, eu fui estudar, fiz vários cursos, eu me aprofundei e tal, e mais recentemente, né, aí já é o lado no copo meio cheio da pandemia, entre as perdas e os ganhos, eu falo que o meu ganho, né, no copo, na parte meio cheio do copo, o 100% do ganho foi eu conseguir me conectar com designer thinkers do mundo inteiro. Caí num grupo de estudiosos, os maiores estudiosos de design, e me conectei com os maiores
entendidos hoje, os disseminadores, os evangelistas, né, do Jobs to be Done, que é uma coisa que no Brasil está chegando. Eu já começo a ouvir mais gente falando sobre Jobs to be Done, muito bacana. Eu me identifiquei mais com o Jobs to be Done do que com o design. Mas o interessante é você não fazer a escolha, não, eu quero esse ou esse. Aproveite o melhor dos dois. E é isso que eu estou desenvolvendo, que eu, na Onion estou conseguindo desenvolver com as startups, e acho que isso vai ser muito legal na nossa jornada. Aproveitando esse gancho que você falou agora, que você está aproveitando, né, Jobs to be Done, a parte de Design Thinking com a Onion, eu queria te fazer uma pergunta. Com toda a sua experiência e esse trabalho com startups, por que o programa da Onion? Para quem não sabe, o Dani, ele está super envolvido nessa primeira fase, né, do programa da Onion. O programa é dividido em 4 fases, 4 etapas, e eu queria saber de você por quê. Então, por que o programa? O que te chamou a atenção? O que te fez acreditar e brilhar os olhos de que o programa seria uma boa escolha para as startups? Olha, Michele, é muito bacana essa pergunta, porque é uma coisa interessante. Quando eu fui convidado, né, uma das coisas que eu no início conversei com os participantes, né, nas primeiras reuniões, é até a liberdade de conseguir colocar no programa algumas coisas que eu observei nesses 5 anos, mais ou menos, que aconteciam nas startups e que já aconteciam nas empresas. Eu, durante mais ou menos 30 anos da minha vida profissional, quando tínhamos problemas, nós, por exemplo, problemas de conflitos dentro das empresas. Então, como um líder, você internamente tenta resolver de alguma forma, com algumas estratégias que você acaba desenvolvendo na vida, e com os externos você aprende, né? Eu fiz MBA no INSPER, né? E uma das disciplinas que eu tive foi, inclusive, negociação. E interessante que quando eu tive essa disciplina, eu falei, como é que eu não estou entendendo porque que tem essa disciplina, né? Imagina, eu fiz MBA em mercado financeiro. E aí eu brincava, né, com os professores, falava assim, que negociação? Eu dou meu preço, o outro banco leva ou não leva, ele dá o dele. Negociação é preço, não tem essa, né? A vida vai passando, né? Com mais maturidade, a gente vê que a maturação, a negociação, ela faz parte de etapas de construções ou destruições. Que à medida que eu subi, né, virei CEO da empresa de saneamento, eu comecei a ter problema. Os internos eu tentava resolver de algum jeito, usando a experiência que eu vinha acumulando, mas os externos, muitas vezes, acabavam virando brigas judiciais. E aí eu fiquei muito bom em brigas judiciais, né? Então, eu falava assim, sou formado em administração, mas eu mais falo com advogado do que com outros administradores, pessoas que têm as mesmas atividades que eu. Falei, puxa, mas será que tudo nós temos que terminar em disputas judiciais e tal? E aí eu tive uma vitória importante numa briga muito grande, mas eu percebi que, embora eu tenha tido uma vitória, eu não estava feliz. Eu falei, puxa vida, eu não podia ter resolvido de um outro jeito. E aí eu fui fazer um curso de mediação de conflitos. Eu fui ser mediador de conflitos. Uma coisa apaixonante, porque você vai aprender não só a negociação, mas como a mediação mesmo para mediar casos reais, né? Então, eu fiz o curso, um curso de 1 ano e meio, e aí eu comecei a olhar para o ambiente das startups, né? É interessante que as startups, né, quando elas vão começar, né, então vem lá um empreendedor, ele fala sobre nossa, eu acho que isso é uma necessidade. Alguns não acordam e falam, pô, domingo de manhã acordei, eu tive essa ideia, eu vou seguir em frente. Aí a gente fica, calma, vamos olhar se essa necessidade existe, se tem mercado, se alguém está procurando você, a tua ideia, tal. E tá aí tudo que a gente desenvolve aí no dia a dia da startup. Mas uma coisa interessante, no começo, ele está cheio de energia. Aí ele arruma
outro colega, é o que a gente fala, family and friends, né? Ou para dar o dinheiro, para construir junto com ele. Aí tudo começa, aquela energia do começo, né? Putz, vai dar tudo certo, tal. E aí, a primeira coisa que você faz o PowerPoint. Aí você começa a desenvolver, começa a efetivamente a fazer os primeiros negócios da startup, ou vender produto, ou vender serviço, tal. Aí você chama lá o contador, contador, abre a minha empresa. Aí o contador vem lá, faz um contrato social. E tem uma coisa no contrato social que eu nunca tinha parado para pensar até fazer o curso de mediação. Aquele lá, olha, se nós formos brigar um dia, nós vamos eleger o foro da cidade de São Paulo, por exemplo, no caso, né, eu estou em São Paulo, então a gente coloca o foro da cidade de São Paulo. Mas você nem está preocupado, você está começando o seu negócio, né? E no banco, né, ou não, na empresa de saneamento, por um acaso, na hora que a gente constituiu um projeto, o advogado falou, não, nós não vamos colocar foro, nós vamos colocar arbitragem. Eu falei, nossa, o que é isso? Aí, uns mais ou menos 8 anos depois, eu tive uma arbitragem que saí vitorioso. Eu fui falar, eu pensei, né? Puxa, se não fosse essa arbitragem, eu teria ficado 20 anos na justiça brigando. Tudo bem, durou 5, mas poderia ter durado 20. E aí eu me conectei com a mediação, né? Negociação de conflitos. Então eu falei para a Ônia, vamos ensinar as startups que conflitos existem. Tem um nome super legal, né? Então, todo mundo desenha, né? O que a startup vai fazer, começa a trazer colaboradores, vão ser o funcionário, né? Os colaboradores, né? Olha, nós vamos fazer stock options, acredite no meu planejamento, nos meus objetivos, e nós vamos fazer stock options e você vai ganhar uma grana legal, participação. Num determinado momento, aí ele acredita, ele vem para a startup, né? Começa a construir junto com você o sonho da startup, quem sabe, para ser um unicórnio. O que acontece? Entre o falhar e consertar, um dia você fala assim, agora nós vamos pivotar, vamos mudar a direção da startup. Aquele colaborador olha, opa, não foi isso que nós combinamos. E agora? Está aí formado um conflito. E se as startups, os gestores, né, o empreendedor, não tiver a capacidade de fazer a gestão desse conflito ou de outros, como que vai ser a vida da startup? Né? Ele vai perder o colaborador? Qual a cultura de gestão de conflitos que ele já pensou lá no início? Por exemplo, o sócio que eu comentei que ele trouxe. Se eventualmente o amor entre eles, né, não for o mesmo ao longo do tempo, poxa, como é que a gente vai resolver isso? Vamos combinar antes, né? Então, imagina quanta energia que você economiza se você já combinar antes. Ah, Dani, você está sendo muito negativo. Startup, a formação dela começa com pessoas. Faremos produtos e serviços para pessoas. Então, todo aqueles stakeholders, né, do mapa de stakeholders que a gente faz no começo, são relações entre partes e podem ter atritos. E ao ter atritos, se eu já treinei todo mundo, como é que nós faremos essa gestão do conflito, a gente vai ganhar muito com isso, né? Nós temos que evitar, né? Até no encontro, né, de gestão de conflitos, eu uso esse exemplo, né? Quando o Titanic, né, no filme que a gente assistiu do Titanic, ali no final, várias vezes, né? E sempre acaba a bandinha, né? Então, às vezes o conflito escala de uma forma que quem está brigando diz o seguinte: eu não me importo que tudo dê errado, desde que o outro afunde junto comigo e a bandinha está lá tocando. Para que nós precisamos chegar nesse ponto? Então, vamos aprender
quais os caminhos que a gente pode desenvolver, como é que a gente desenha isso? Então, isso aí é um desenho que você pratica na vida, mas a gente precisa começar. Então, esse é um ponto que eu gostei muito da equipe da ONU, que essa liberdade foi dada e será um tema que será discussão com as startups. Muito legal, Dani. Então, a gente pode resumir aí como uma possibilidade de discutir assuntos que às vezes não estão tão em pauta, né? Mas que Sim, são importantes para as startups, e aí o programa acaba sendo um pouco mais completo nesse sentido. Não sei se estou exatamente. pondo palavras na sua boca, às vezes você Não, concorda comigo. olha, eu te falei do engineering, a gente falou agora de gestão de conflitos, e eu, agora, recentemente, fiz um curso muito bacana de compliance, né? Eu já acompanhava a compliance da época de Uhum. banco. Banco já tem compliance há muito tempo, né? Ao longo do tempo, o Brasil, aqui estou falando localmente, a gente passou por mensalão, lava-jato, eu não estou dizendo se é certo ou se é errado, Uhum. mas a ética, o compliance, ganharam uma importância absurda. E agora nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, que tá dentro do capítulo compliance. Tá? A gente vai colocar ela, eu vou trazer uma pessoa muito bacana para falar com as startups. E uma coisa, aí o pessoal fala, puxa, mas as startups são ágeis, você vai trazer compliance para falar? Gente, primeiro, compliance começa por ética. Então, imagina que um dia você fala, você vai procurar investidores para a tua startup. Eles gostaram da solução, do produto, do serviço, eles querem vir, eles querem ser investidores da sua empresa. Como que você acha que um investidor profissional vai olhar para... Com que olhos ele vai olhar para a sua startup ao ver que você já tem um programa de compliance? Ele fala, nossa, o cara se preocupou com ética. Nossa, vai ser muito mais fácil fazer a due diligence, porque você já está mais estruturado. Aí você vai falar, puxa, mas dá trabalho. Dá trabalho. Dá trabalho. Agora, Uhum. se você começar, né, nos primeiros dias, vai dar muito menos trabalho do que lá na frente, quando vier, porque você vai ter que ter código de ética, código de conduta, canal de denúncia, vários instrumentos que você vai ter que desenvolver e que normalmente se constrói junto com todos os participantes da startup, como das empresas. Se pudermos construir desde o início, além de já estar pronto na hora que for necessário, você já criou uma cultura da ética. Isso é muito importante. Então, quem de fora enxergar isso vai dar um valor diferente para a sua startup. Então, Com certeza. esses são 3 pontos, Michele, que fora os outros assuntos que eu vou estar discutindo com as startups, mas são assuntos que fazem parte do dia a dia do ser humano há muito tempo, mas que às vezes eu sinto que são assuntos que são, não, isso deixa de lado. Então, a ONU abriu esse espaço e estou muito feliz em poder contribuir nesses pontos com as startups. É muito legal poder conversar com você, Dani, exatamente sobre esses pontos, porque, como eu comentei antes, são pontos que a gente não vê, né, normalmente, assim, em programas, em jornadas, até programas de aceleração, que não é exatamente o nosso caso, né, mas que não acompanham temas que são tão relevantes e estão aparecendo tanto no mercado, né? Então, dentro da jornada da ONU, a gente vai falar de marketing, de canais, de MVP, de pivotagem, de montagem, mas a gente também consegue falar desses temas, né, através da persona Dani, que traz aí gestão de conflito, que traz aí um pouquinho de compliance, um pouco de engineering, como você comentou, e esses temas que realmente são super relevantes para as startups, né? Para a gente finalizar aqui o nosso papo, Dani, eu queria que você deixasse uma mensagem para as startups que estão no programa e aquelas que podem ter interesse aí de entrar nos nossos próximos programas, né? A gente está só na primeira jornada, aí teremos várias aí em Olha, seguida. não, legal. Não, mas para concluir é o seguinte, é o que você disse, né? É a primeira jornada, é uma jornada que, com certeza, é uma jornada para startups que
também vão falhar e corrigir. Com certeza, nós também faremos melhorias ao longo do tempo, né? E nós também, é sempre um programa de aprendizado, né? Então, é uma jornada de aprendizado das startups e acredito de todos os mentores, de todos que vão estar envolvidos aí no programa. E já pela cabeça dos gestores da ONIA, eu tenho certeza que nós vamos fazer uma história muito bacana, né? Essa abertura, essa inovação que está liberada, né? Não é que é liberada que pode trazer qualquer assunto, né? Mas temas relevantes, né? Temas relevantes, que é a vida da forma que ela é, tá bom? Então, me sinto muito orgulhoso em estar com esse time fantástico, né? Os outros mentores, nossa, muita gente boa, pessoas que eu já era fã, né? Imagina agora estar do teu lado, você poder discutir, muito bacana. Muito obrigado, Michele. Muito legal, Dani. Gente, eu vou deixar aqui para vocês o LinkedIn do Dani, se vocês quiserem entrar em contato com ele, acredito que ele está super aberto. Muito obrigada, Dani, pela participação, e eu espero todos vocês no próximo Onion Talks. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Michele.